Metade dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ainda não sabem quem vai votar para vereador. E você vai ver também. Quase 156 milhões de brasileiros vão poder votar nas eleições municipais. Rede social X paga multa e pede desbloqueio no país. Queixas contra a carência nos planos de saúde triplicam no Brasil. Idosos e pessoas com doenças pré-existentes são os que mais sofrem. E ainda, na dica do fim de semana, o novo louvor de Geiser Maia, Liberdade. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Desta sexta-feira, aliás, faltam 2 dias para a votação. Então, vamos começar falando de eleições. Nós estamos em contagem regressiva. Falta pouco mais de 30 horas para o início da votação. Mas muita gente ainda não escolheu os candidatos a vereador. Metade do eleitorado de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Recife, está indecisa. Os dados são de uma pesquisa do Datafolha. O Datafolha realizou a pesquisa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A capital paulista lidera o estudo, com a maior parcela dos indecisos em relação à escolha do vereador. A Câmara Municipal paulistana é a maior do país e 59% ainda não escolheu um candidato, enquanto 41% dizem ter escolhido. No Rio de Janeiro está 50% para os dois lados. Metade da população está indecisa e a outra metade já decidiu em quem votar. Na sequência vem a capital mineira. 52% das pessoas não decidiram um candidato e 48% já estão decididos. E em Recife a situação é o contrário. 48% das pessoas não escolheram um candidato e 52% já escolheram. A pesquisa também mostra a opinião pública sobre a importância do voto. 87% das pessoas afirmaram que os vereadores têm tanta importância quanto os prefeitos, enquanto 89% afirmou que o prefeito precisa do apoio dos vereadores para se elegerem. Ainda falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral revelou que este ano quase 156 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais. O balanço também constatou que houve crescimento dos eleitores que não são obrigados a votar. Dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições de 2024 contabilizam 155 milhões e 900 mil eleitores aptos a votar para prefeito e vereador. O primeiro turno das eleições acontece em 5.569 municípios neste domingo. São cerca de 8 milhões de eleitores a mais em relação à eleição municipal de 2020, quando eram quase 148 milhões. A maioria do eleitorado é de mulheres, com idades entre 25 e 44 anos de idade. A maior parte dos eleitores se define como pardo e se concentra na região sudeste. Neste ano, o levantamento revelou um aumento dos eleitores que não são obrigados a votar, em relação a 2020. Houve crescimento de 78% no número de eleitores jovens entre 16 e 17 anos. Atualmente, eles passam de 1.800.000. Já a participação de pessoas acima de 70 anos aumentou 12%, passando de 13 milhões e meio em 2020 para 15 milhões e 200 mil. Outro segmento do eleitorado que cresceu foi o das pessoas com deficiência. Mais de 1.450.000 podem votar nas eleições de outubro. Houve um aumento de cerca de 25%
na comparação com o pleito de 2020. E para garantir que vai votar corretamente nos candidatos nessas eleições municipais, é importante que o eleitor leve uma colinha, a famosa colinha para a sessão eleitoral. Importante lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral permite que a pessoa copie os números dos candidatos e escreva em um papel e possa usar na urna. Vamos ver. A colinha feita pelo eleitor pode ser usada na cabine eleitoral para ajudar a lembrar o número. Além de garantir que vai votar corretamente no candidato de sua preferência, a colinha agiliza o processo de votação e contribui para o fluxo das filas nas sessões eleitorais. Ao chegar à cabine, o eleitor deve primeiro registrar seu voto para vereador e, em seguida, para prefeito. O número do vereador tem 5 dígitos, sendo que os 2 primeiros correspondem ao partido político e os outros 3 identificam o candidato. O Tribunal Superior Eleitoral explica que é possível votar somente na legenda sem escrever os últimos 3 dígitos. Já para prefeito, são apenas 2 dígitos. Após o registro do voto, a palavra FIM aparece na tela da urna eletrônica. O TSE reitera que é proibido ao eleitor portar, na hora de se dirigir à urna, telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo desligados. E no Rio de Janeiro, desde que começou a campanha eleitoral, um candidato é vítima de violência a cada 4 dias. Quem traz as informações é o repórter Anderson Nascimento. Desde o início das campanhas nas ruas, pelo menos 11 candidatos foram alvo de algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro. Em média, esse tipo de episódio acontece a cada 4 dias. Devido a esses casos frequentes, o Tribunal Superior Eleitoral definiu a atuação das 3 Forças Armadas durante o primeiro turno, além de alterar 53 locais de votação no estado, o que impactará mais de 170 mil eleitores. A troca foi motivada por um estudo feito pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional da Corte. A presença dos militares nas eleições foi solicitada em conjunto pelo TRE do Rio e o governo do estado. Ao todo, 32 cidades contarão com a companhia do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além da capital, a lista conta com 15 municípios da região metropolitana, sendo 9 da Baixada Fluminense. A Marinha vai auxiliar na região costeira, em especial no sul do estado, como Paraty e Angra dos Reis. Em boa parte do país, o tempo deve ficar firme e ajudar o eleitor a ir às urnas neste fim de semana de eleições municipais. Somente na região norte é que deve chover. Apesar do avanço de uma nova frente fria, o sol e o tempo seco devem predominar no Brasil neste fim de semana de eleições municipais. A tendência é de aumento das temperaturas ao longo do fim de semana, com algumas cidades do Sudeste e Centro-Oeste podendo registrar novamente marcas próximas dos 40 graus. Apenas algumas regiões, como o norte do país, devem ter pancadas de chuva. Lá, os volumes de chuvas devem ser mais expressivos. A frente fria deve fazer com que a nebulosidade aumente em algumas regiões. Parte do litoral do sul e do sudeste e alguns locais do nordeste podem ter chuva, mas sem grandes acumulados. No centro-oeste e no nordeste, a previsão é de tempo firme e muito quente. Já no sudeste e sul, de forma geral, a expectativa é de um dia de temperaturas mais amenas. Neste sábado, véspera das eleições municipais, o sol e o calor devem predominar no Brasil. As temperaturas acima dos 35 graus são esperadas para boa parte do centro-oeste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Cuiabá deve ter máxima de 40 e Goiânia, de 39 graus. No domingo, dia das eleições municipais, a previsão é de ainda mais calor. No norte, os estados podem ter chuva moderada a forte, mas deve ser de curta duração. E no sudeste, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e calor em todas as capitais. O tempo seco também deve predominar nos estados da região sul, com possibilidade de chuva entre a tarde e noite.
E a rede social X informou ao Supremo Tribunal Federal que pagou todas as multas que foram aplicadas pela Justiça e pediu o desbloqueio da plataforma no Brasil. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deve analisar os documentos e tomar a decisão sobre o caso. Na prática, o pagamento de 28.600.000 em multas era a última etapa que faltava. A quitação era requisito para que a plataforma, suspensa desde 31 de agosto, voltasse a funcionar no Brasil. O dinheiro foi enviado ao Brasil pela representação internacional do X. A rede afirmou ter quitado as seguintes punições: multa de 18 milhões por não cumprir ordens para bloquear perfis, multa de 10 milhões por driblar o bloqueio estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes e multa de 300 mil imposta à representante legal da empresa, Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição. A rede social foi bloqueada no Brasil por determinação do STF, após não cumprir a determinação de indicar um representante legal no Brasil, o que é exigido para todas as empresas internacionais que atuam no país. A rede X pede o desbloqueio imediato da rede, sob a alegação de que uma atualização no sistema burlou o bloqueio do Supremo, de forma não proposital. Olha, e agora à tarde chegou uma nova informação sobre esse caso. O bilionário Elon Musk, proprietário do X, teria feito esse pagamento em uma conta bancária errada. E por isso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que essa correção do pagamento seja feita para que a rede social X possa voltar ao ar no país. E veja a seguir: queixas contra carência em planos de saúde triplicam no Brasil. E ainda, a dica do fim de semana traz um novo louvor de Geiser Maia. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta falando de saúde. Triplicaram as queixas de clientes que não conseguem mudar de plano de saúde, sem ter que cumprir o período de carência. Idosos e pessoas com doenças pré-existentes são os que mais sofrem. Em 5 anos, triplicou o número de reclamações na Agência Nacional de Saúde Suplementar de beneficiários com dificuldade de mudar de plano de saúde sem o período de carência. Entre janeiro e agosto deste ano, foram 3.748 queixas referentes ao tema portabilidade, contra 1.005 no mesmo período de 2019. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, com 2.091 reclamações, o salto foi de 79%. Em nota, a ANS informou que as reclamações têm como base os relatos dos beneficiários e não possuem análise de mérito sobre eventual infração da operadora de planos de saúde ou das administradoras de benefícios. Além dessa dificuldade, advogados também relatam aumento de consumidores que sequer conseguem contratar novos planos de saúde. Em geral, nos 2 casos, o perfil é o mesmo: pessoas idosas ou com doenças pré-existentes ou que têm dependentes em situações críticas de saúde. A Agência Nacional de Saúde orienta o usuário que estiver enfrentando problemas para realizar a portabilidade para que procure, inicialmente, a operadora pretendida para que ela resolva o problema. A ANS disponibiliza o telefone das ouvidorias dos planos em seu portal na internet. Caso a questão não seja resolvida, registre reclamação junto nos canais de atendimento. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo e hoje saiu a convocação da Seleção Brasileira Feminina. Conta pra gente aí quem foram, quais foram as jogadoras convocadas. Boa noite para você, Kleber, e a todos que nos assistem. O técnico Arthur Elias convocou hoje a Seleção Brasileira Feminina para 2 amistosos contra a Colômbia no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, nos dias 26 e 29 de outubro. E quem vai trazer a lista agora é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. Esses serão os primeiros jogos do Brasil após a medalha de prata nas Olimpíadas.
Das 26 jogadoras convocadas, 13 foram medalhistas em Paris. O treinador não chamou Marta e outras 8 jogadores da campanha olímpica. A lista de convocação para os amistosos ficou assim: goleiras Lorena, do Grêmio, Natasha, do Palmeiras e Tainá, do América Mineiro. Defensoras Isa Haas, do Internacional, Kaká, do São Paulo, Fê Palermo, do Palmeiras, Yasmin, do Corinthians, Bia Menezes, do São Paulo, Vitória Calhau, do Cruzeiro, Tarciane, do Roston Dash e Lauren, do Atlético de Madrid. As meias são Angelina, do Orlando Pride, Camilinha, do São Paulo, Laís Estevam, do Palmeiras, Duda Sampaio, do Corinthians e Vitória Yaya, do Corinthians também. As atacantes são Adriana, do Orlando Pride, Micaele, da Ferroviária, Gabi Portillo, do Corinthians, Ludmilla, do Chicago Red Stars dos Estados Unidos, Priscila, do América do México, Dudinha, do São Paulo, Caroline, do North Carolina Courage e Amanda Gutierrez, do Palmeiras, e Gil Queiroz, do Atlético de Madrid, e terminando a lista, Vika Albuquerque, do Corinthians. Depois do compromisso com a Colômbia, o Brasil já tem outros 2 amistosos agendados contra a Austrália, no fim de novembro e início de dezembro. Arthur Elias afirmou que, com essa convocação, quer dar oportunidade a novos nomes, já pensando na preparação para a próxima competição oficial, a Copa América de 2025, no Equador. Desejamos boa sorte para as meninas do Brasil nos amistosos e que seja o início de um ciclo vitorioso. A gente continua falando de seleção brasileira, só que masculina, que, aliás, teve um novo e mais um desfalque, Fernando. Exatamente. Dessa vez foi na lateral esquerda o desfalque. Após o jogo do meio da semana contra o Vasco, o lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, teve uma lesão na coxa esquerda diagnosticada. No seu lugar, Alex Telles volta à seleção depois de 1 ano e meio. O jogador do Botafogo retornou ao Brasil com o objetivo de ficar mais próximo da amarelinha. E conseguiu. A CBF também anunciou que o último jogo do Brasil como mandante neste ano será lá na Arena Fonte Nova. E Salvador vai receber o clássico contra o Uruguai. E, inclusive, essa é a primeira partida na capital baiana depois de 5 anos. Tá certo, Fernando. E o fim de semana tem futebol, além das eleições, né? Quais são os confrontos do Campeonato Brasileiro? A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro já começou. Inclusive temos jogo hoje. Às 21h30 o Grêmio recebe o Fortaleza em sua arena. E o tricolor gaúcho vai em busca da vitória para se afastar da parte de baixo da tabela. E no sábado o Atlético Paranaense recebe o líder Botafogo na Liga Arena às 16h30. E o time carioca vai em busca da vitória para se manter na liderança. Ainda às 16h30 temos Galo e Vitória na Arena MRV. E no mesmo horário o Palmeiras vai lá em Bragança para enfrentar o RB Bragantino. Mais tarde, às 19 horas, a bola rola em 3 partidas. Bahia e Flamengo lá na Arena Fonte Nova, Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal e o Corinthians recebe o Internacional na Neoquímica Arena em São Paulo. E o Timão vai em busca da vitória também para se afastar da zona de rebaixamento. E para encerrar a 29ª rodada, Vasco da Gama e Juventude vão se enfrentar às 21 horas lá em São Januário. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você, Kleber, e até mais. Até mais. Olha só, sexta-feira, né, como sempre acontece, é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer as informações, como sempre, é ela, a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. E qual é a dica boa aí para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. Lembrando que nesse domingo tem eleições, então não se esqueça de votar com consciência antes de curtir o fim de semana. A primeira dica é para quem gosta de cinema. Já pode reservar o seu ingresso para o Festival de Cinema Coreano. E celebrando a sua 2ª edição em São Paulo, o evento tem entrada gratuita e vai contar com 60 filmes, desde filmes de arte e drama até terror e ação, alguns inéditos aqui no Brasil. As sessões estão acontecendo no Reserva Cultural, localizado na Avenida Paulista. E para reservar o ingresso é só entrar no site oficial do evento que está aparecendo aí na sua tela. E para quem quer aproveitar o fim de semana de forma mais tranquila, o cantor Geiser Maia lançou sua nova música chamada Liberdade. Mas quem vai falar mais sobre essa linda música é o próprio Geiser, que mandou um recado bem especial para nós. Boa noite, que prazer, que alegria poder estar aqui com vocês. E, na verdade, passando para falar um pouquinho sobre o nosso mais novo lançamento, a canção Liberdade. Perdido, eu encontrei no teu sorriso o que eu tanto procurei. Eu entendi que a cruz me deu um novo
vai falar muito profundo ao coração de todos aqueles que irão se deleitar em Deus, ouvindo a letra dessa canção, que carrega uma verdade, que carrega essa liberdade que nós temos em Jesus. Eu encontrei a liberdade. Então, só em Jesus nós encontramos essa liberdade. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida, no nome de Jesus. Se nada mais fizer sentido, eu tenho a ti. Se nada mais fizer sentido, eu tenho a ti. Se nada mais, eu tenho a ti. Essa nova música finalizou com chave de ouro nesse projeto tão bonito do Geyser. Eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas. Bom fim de semana a todos e volto com você, Kleber. Olha, e como a Amanda lembrou bem, neste fim de semana acontecem as eleições municipais em todo o país. Então eu aproveito para te fazer um convite. No domingo, a partir das 17h30, você acompanha aqui na HIT um programa especial sobre as eleições municipais. Nós vamos fazer a cobertura em todo o país, com os resultados em tempo real e a cobertura de tudo o que acontecer no dia. Você é o nosso convidado. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e bom fim de semana. Estava perdido.